Olá pessoal, eu sou o professor Lidon Johnson de Biologia. Vamos iniciar a aula 12 do conteúdo Relações Ecológicas dos Seres Vivos, terceira série do ensino médio. Vamos lá! Relações ecológicas dos seres vivos. Então tá, gente, todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros, tanto da mesma espécie quanto de espécies distintas ou diferentes. Essas relações podem ser... Então, gente, eu tenho 4 características aí que são importantíssimas para essas relações. Uma delas é a intraespecíficas e interespecíficas, certo? E dentro dessas características, ela pode ser harmônicas ou desarmônicas. Lembrando que a intraespecífica é quando as espécies, tá, elas se relacionam entre elas, tá, da mesma espécie. E as interespecíficas, elas se relacionam com o quê? Com espécies diferentes, ok? Vamos lá. Relações intraespecíficas harmônicas, vamos entender. Bom, gente, quando eu falo intraespecíficas harmônicas, é que essas espécies, elas se interagem todas da mesma espécie. Vamos lá. E uma delas são, quando elas se agrupam em sociedade. O que é que seriam isso? Indivíduos da mesma espécie que se mantêm anatomicamente separados e que cooperam entre si por meio de divisão de trabalho. Nós vimos isso, gente, os exemplos clássicos são o quê? As abelhas e as formigas, ok? Se você deve ter prestado atenção que essas espécies, tá, elas têm, cada uma, né, elas vivem em sociedade, tá? Só que elas têm, cada qual tem o seu trabalho. Só que é um trabalho o quê? Junto, organizado, unido. Então, elas vivem em sociedade, ok? Outro exemplo de relações intraespecíficas harmônicas é a colônia. Então, o que é que significa isso? Indivíduos associados anatomicamente, certo? Então, eles podem apresentar semelhantes, eles podem apresentar-se semelhantes, né, às chamadas colônias isomorfas. O que é que significa isso? Isomorfas é quando é uma coisa só, tá? Então, é uma forma, né, a forma dessa espécie e colônia é uma forma só. Nós temos exemplos de que as bactérias, quando elas formam colônias. Então, todas são iguais, certo? E também, ou com diferenciação corporal de acordo com a atividade que desempenham. Só que existe também outra forma de colônia, né? Outras espécies, nós temos alguns protozoários, né? Nós temos também as colônias de esponjas, tá? Só que nesse caso elas são as polimorfas, tá? Ou seja, são várias formas diferentes, ok? Beleza? Vamos lá. Intraespecífica desarmônicas, vamos ver o que é isso. No caso da desarmônica, eu tenho o canibalismo e a competição. No canibalismo é o ato no qual o indivíduo alimenta-se de outros da mesma espécie. Isso, gente, ocorre muito com alguns insetos, né, os aracnídeos, acontece muito isso. E também um outro inseto muito interessante é o louva-a-Deus, tá? Então, essas espécies que eu acabei de citar, eles se alimentam também da própria espécie, ok? Competição é disputa por territórios, né, parceiros sexuais, comida e etc. Tá? Isso também ocorre muito, né, em alguns animais, né, assim, domésticos, certo? Ok? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as relações interespecíficas, só que harmônicas. Vamos lá. Mutualismo. Então, o que é que significa isso? O mutualismo é os indivíduos de espécies diferentes, certo? De espécies diferentes, que se encontram, tá, intimamente associados, criando um vínculo de dependência, ou seja, todos eles vão se beneficiar. Gente, exemplo clássico, tá, de mutualismo, se você observar algumas árvores, vocês observam, tem sempre uma manchinha branca. Aquilo ali são líquens,
Junto com eles tem também fungos e também bactérias. Então eles vivem ali mutuados. É por isso o termo mutualismo, ok? Mas ambos ali, tá, se beneficiam. Por isso que é harmônico, ok? Protocooperação. Então são indivíduos que cooperam entre si, mas não são dependentes um do outro para sobreviver. Então, gente, um exemplo clássico disso, né, a gente tem não sei se vocês já viram, tem um caranguejo chamado ermitão, tá? Ele tem uma carapaça onde ele se protege, como se fosse uma concha, ou como se fosse, não, é uma concha. O que é que acontece? Vocês sabem que esses caranguejos, eles se deslocam. Aí eu tenho a anêmona. A anêmona é um tipo de espécie que ela fica fixa em determinado lugar. Então ela conta muito com a sorte, né, para que os alimentos percorram, né? Pode ocorrer um corredor de água, né, próximo dela. O que é que vai acontecer? Aí vem alguns animais e ela captura, né, certo? Com as suas pontas, que ela dá tipo se fosse um choque, certo? E esses animais, elas, né, absorvem. Onde é que entra essa cooperação aí? É que ela é fixa, a anêmona, e o caranguejo, tá? Ele se desloca para vários lugares, né? Então, ela se fixa na concha, né? Então, qual é a ideia aí? É que ela vai proteger, tá, esse caranguejo dos predadores e, em contrapartida, o que é que esse caranguejo vai? Onde ele se desloca, fica fácil dessa anêmona, tá, apropriar-se, tá, do seu alimento, ok? Certo? Por isso que é harmônico, tá? Protocooperação, mas harmônico. Vamos lá. E nós temos o inquilinismo, tá? O que é que seria isso? Numa espécie, usa a outra como abrigo, mas somente ela se beneficia, sem causar prejuízo à outra. Então, gente, só a palavra inquilinismo vem de inquilino, tá? Então, o que é que vai acontecer? Algumas espécies se aproveitam, né, do lugar, tá, para se desenvolverem. Um exemplo clássico disso, as bromélias, né, nas árvores, certo? Tá? Nós temos também, não só as bromélias, as samambaias, ou também é um outro exemplo, certo? Existem vários outros tipos de planta que se aproveitam, tá, dessa situação, tá, que nós chamamos de inquilinismo, ok? Vamos lá. Comensalismo. Então vamos entender o que é isso. Relação no qual apenas uma espécie beneficia-se, mas sem causar o quê? Prejuízo à outra. Dá um exemplo clássico disso, não sei se vocês já viram muitos filmes ou seriados ou algo em relação a, por exemplo, os tubarões, um exemplo bem clássico disso daí. Quando os tubarões eles estão se alimentando, vocês sabem que os tubarões eles são carnívoros, então ocorrem essas sobras, né? Ele vai ali, né? Ele vai todo o tempo ali mastigando, fica essas sobras. Então sempre aparecem uns peixinhos, certo? Bem do lado dele. Então esses peixinhos se aproveitam desses restos, tá? Que os tubarões se alimentam da presa, tá? Então ele vai lá, certo? E vai se aproveitando dessa situação. Em contrapartida, com certeza, né, a presença desse animal, no caso do tubarão, né, vai intimidar os predadores desses pequenos peixes, ok? Então, isso é chamado de comensalismo. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as interespecíficas, essas relações, só que desarmônicas. Vamos lá. Nós temos o amensalismo, predatismo, parasitismo e competição. Vamos falar aqui do amensalismo. Gente, o amensalismo é uma espécie inibe o desenvolvimento da outra. Um exemplo disso são fungos e bactérias. No caso, quando os fungos começam a desenvolver numa determinada, vamos colocar numa determinada árvore, né? E quando está havendo também a proporção maior, o aumento da colônia de bactérias, então os fungos, tá? Ele libera um tipo de antibiótico para inibir, tá, o desenvolvimento, certo, da bactéria, certo? Para diminuir o seu ritmo de crescimento.
Tá? Ou seja, o inibe e o outro, que sai o prejudicado por essa inibição, é chamado de amensal. Então, por isso que o nome é amensalismo, certo? Predatismo, um indivíduo mata outro para se alimentar. É aquela história que eu já citei em outras aulas, a questão do predador e da presa, certo? Até falei aqui sobre a questão da cadeia alimentar. Isso é bem importante vocês entenderem. Então, essa questão do predatismo. Então, é um indivíduo, né, que se alimenta de outro, predador, tá? E presa, ok? Parasitismo. O parasita retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência, debilitando-o. Exemplo clássico disso, gente, são as tênis, né, que é a solitária, e tem as lombrigas, certo? Então, elas precisam, tá, desse alimento, mas para se alimentar, elas precisam ficar dentro de um corpo, certo? E tá só alimentando, tá, e debilitando, tá, essa pessoa. Então, eles são parasitas. Então, isso aí é um clássico, né, desarmônico parasitismo. E a competição é a disputa por recursos, né? Pode ser território, presas, clássico disso, né? Você pode ver, né, entre os insetos, né, entre formiga, ou um gafanhoto, ou um grilo. Então, ocorrem muitas essas disputas, certo? Então, nós chamamos de competição, certo? Vamos lá. Letra A, comensalismo. Então, o comensalismo, eu falei para vocês, né, algumas espécies, né, aproveitam, né, o que eu até já falei aqui, questão, né, por exemplo, os tubarões que vão se alimentar, existe próximo a ele, né, alguns peixes que se aproveitam dos restos, né, de alimento que ele está devorando ali. Então, não tenham essa questão da associação, certo? Então, eles estão se aproveitando, ok? Inquilismo não, porque são espécies, né, que ficam em determinado local, certo? Ali está se aproveitando, né, como se fosse morar naquele local. Um exemplo disso são as bromélias, né, que ficam nas árvores, certo? Já morando ali. Mutualismo, tá? Seria a resposta dessa alternativa? Com certeza. Por quê? Porque, gente, tanto os links, quando ele fala que os links ficam associados com algumas espécies, que espécie seria essa? Com bactérias e fungos. Então, eles ficam juntos. Tá? Então, existe uma relação, tá, de beneficiamento entre essas espécies. Então, elas ficam mútuas, juntas, ok? E não seria a protocooperação, como eu já falei, né? A protocooperação é uma espécie ajudando a outra. Tá? Eu já falei aqui a questão do caranguejo ermitão com a anêmona, ok? Outra atividade, gente, é o seguinte: os casos locais de raiva humana no Pará ocorrem basicamente por transmissão de morcegos hematófagos, os quais transmitem os agentes causadores da doença ao homem. A situação que existe entre os referidos seres e o homem é um típico exemplo de, letra A, interespecífica do tipo predatismo, B, interespecífica do tipo parasitismo, C, intraespecífica do tipo canibalismo e D, intraespecífica do tipo competição. Então, com certeza, se é o morcego, ele vai no homem e vai atrás de sangue, tá? Você já viu, né, que o morcego ele tem duas presas e conecta ela, tá, para retirar o sangue. Então, seria o quê? Tá? Um parasita nessa situação. Ok, galera? Então vamos lá. Então, gente, tem uma atividade prática, né, que é bom vocês socializar junto com os colegas e os professores, né, na construção do mapa mental do nosso assunto que debatemos hoje, que é o quê? Relações ecológicas. Ok? Vamos lá? Então, organize seu tempo de estudo, participe das atividades, tire as dúvidas com seus professores, realize as tarefas e atividades propostas, use o celular para acompanhar as aulas, enviar as atividades, comunicar-se com os professores e colegas. E qualquer dúvida, entre no site da secretaria, na plataforma Eduque, tá? E tire, tá, as suas conclusões. Obrigado.